Hoje em dia, o que a gente mais tem é motivos para se distrair. Então, nós temos celular, temos TV, e quando a gente entra nas redes sociais, especialmente quem está empreendendo, quem está estudando, quem está tentando ter uma vida fitness, né, digamos assim, quando você entra nas redes sociais e procura pessoas que estão nesse mesmo objetivo, o que elas mais pregam é o foco e a produtividade absoluta como uma regra. E a gente sabe que isso não existe, porque as pessoas que estão pregando isso, elas têm condições para isso. E muitas vezes a gente está em outras condições. Então, você tem filhos, você trabalha fora, você tem um horário de trabalho que não é flexível, ao contrário das pessoas que estão ali nas redes sociais, esses ditos influencers mais fortes. Então, eles fazem as coisas com o que eles têm para fazer. E você tem que fazer as coisas com o que você tem para fazer. Então, a produtividade para quem está empreendendo, para quem está estudando, ela é necessária e, conforme eles pregam, ela deve existir sim. O que acontece é que muitas pessoas começam a se comparar quando entram em redes sociais. E aí você começa a se comparar e vê que a sua situação, como eu disse, não é a mesma daquela pessoa. Só que o que diferencia você daquela pessoa que está ali? É que em algum momento ela começou a dar o melhor dela com aquilo que ela tinha. E aí agora ela dá o melhor dela com aquilo que ela tem. E ela mostra o que ela tem. E você deixa de fazer o que você tem que fazer, porque você coloca a sua situação como desculpa. Você coloca a sua situação como algo que dificulta você para fazer o que você tem que fazer. Então, para você estudar, ou para você empreender, ou para você ter sua vida fitness. Porque você espera ter todas as condições que aquela pessoa tem para começar a fazer o que ela faz. Então, você se esquece que tem que dar o seu melhor com aquilo que você tem no momento, para um dia você chegar lá ao que as outras pessoas têm. Mas todo mundo pode manter o foco e progredir com aquilo que tem se eliminar dois problemas. Aliás, três problemas, né? Tem três problemas que te tiram do foco. O primeiro é o que eu te falei agora, que é a procrastinação. Então é a falha em conseguir, em começar a se concentrar em uma atividade. O que é a procrastinação? A procrastinação é a vontade, a ânsia de fazer outra atividade. Então, seu cérebro está o tempo inteiro buscando outras atividades para fazer. Começa uma, busca outra, aí busca outra. Você fica procrastinando de atividade em atividade, até que você tem um prazo perto que te força a focar só em uma daquelas atividades. Ou a má vontade de fazer o que tem que ser feito. Então, você não gosta de fazer o que você tem que fazer. Aquela atividade que foi proposta para você fazer, você não gosta de fazer ela. Então, o que acontece? Você acaba procrastinando nessa atividade. Ou as duas situações juntas. Então, é isso que vai acontecer, que vai te fazer procrastinar. Isso está lá no livro O Poder do Hábito, né? A ânsia por fazer outras atividades, nosso cérebro buscando sempre outras atividades. Então, tem um gatilho aqui, você fica buscando outras atividades o tempo inteiro. Para você vencer a procrastinação, tem duas soluções simples. E essas duas soluções são você primeiro reconhecer que está procrastinando. Então você tem que reconhecer que você não está só fazendo uma pausa necessária, ou você não está só, vou me distrair um pouco, vou me divertir um pouco, porque a vida não é só trabalho. Então reconheça, você está procrastinando. E a outra situação que pode te ajudar muito é ter uma muleta para te ajudar a não procrastinar. O que é uma muleta? É aquilo que te ajuda a ir a algum lugar que você não consegue ir sozinho no momento. Então, se você está procrastinando muito, entrando muito em rede social na hora do trabalho, arruma um aplicativo que bloqueia a rede social naquele determinado horário. Tem vários aplicativos aí. Tem o Forest, tem um que chama OnSec, que esse OnSec também é muito bom, porque ele te mostra, toda vez que você vai abrir a rede social, ele te fala, você realmente quer abrir essa rede social? Ou qualquer outro aplicativo que você vincular a ele, não só a rede social. Ele te pergunta, você quer realmente entrar nesse aplicativo? Ele é uma muleta
que vai te ajudar a não procrastinar. Então ele vai te perguntar se realmente é aquilo que você quer. Então você pode vencer a procrastinação dessas duas formas, né? O outro problema que você enfrenta na falta de foco é quando você já conseguiu se manter focado e aí vem a distração. Então a distração seria o segundo problema. E para se manter focado, tem duas teorias. A primeira teoria é a teoria do flow. O flow ou fluxo, como você quiser chamar, é quando você está tão envolvido numa atividade que você chega a estar em transe naquela atividade. O seu corpo e o que você está fazendo, eles são um só. Você nem pensa para executar. Então você está correndo, você nem pensa para correr, você só movimenta o seu corpo. Você está tocando um instrumento musical, você nem pensa, você só está ali tocando sem pensar em nada. Então isso é o flow, você está tão focado naquilo ali que você não pensa. Quem traz essa teoria é o autor de um livro que chama Flow, A Psicologia do Desenvolvimento e da Felicidade. Eu não sei pronunciar o nome desse cara porque é um nome muito difícil. Então procura porque é um livro muito bom. Só que nesse livro aqui, Ultra Aprendizado, ele traz uma teoria que o flow, para quem está envolvido em uma atividade de aprendizado, é muito difícil. Por quê? A teoria do flow ela é explicada o seguinte, tem dois riscos. Um, de uma atividade muito difícil, então por isso que você não quer, por isso que você vai procrastinar. Se a atividade é muito difícil, chata, você procrastina. A outra, essa atividade muito fácil, causa tédio, você fica ansioso para buscar outra atividade porque aquela atividade ali está ruim. O flow está bem no meio, entre uma atividade que causa tédio e uma atividade muito difícil. Então, se o flow está ali no meio, você não consegue estabelecer o flow para uma atividade de aprendizado, porque a atividade de aprendizado muitas vezes ela se torna uma atividade muito difícil. No último vídeo que a gente falou de meta-aprendizagem, eu falei lá que a meta-aprendizagem ela é a preparação para o estudo e muitas vezes seu cérebro gosta muito da preparação para o estudo e acaba usando isso como uma forma de procrastinar. Então você vive se preparando para estudar e nunca estuda. Por quê? Porque a preparação é uma atividade que ela não é tediosa e ela não é muito difícil. Então ela é uma atividade que gera um campo de concentração maior ali. Mas quando você vai pular para o estudo é uma atividade difícil. Muitas vezes no nosso trabalho a gente se envolve em atividades difíceis, em fazer algum relatório, em fazer algum procedimento que é mais difícil e você fica procrastinando. Então, essa teoria do flow, ela não vale muito para atividades de aprendizado ou atividades de trabalho que são mais difíceis. Ela valeria para atividades mais mecânicas, igual eu dei o exemplo da corrida, atividades que envolvem pouca concentração, digamos assim. Uma leitura de um livro mais de entretenimento. Então, ali você fica em flow. E a outra parte é o ultra aprendizado, que então é você se jogar mais no seu aprendizado e forçar o seu corpo ao desconforto. Então, seria esses dois tipos de concentração. Aquela concentração que você realmente está forçando o desconforto, está realmente forçando a ficar ali sentado e se livrar das distrações. Então, a partir dessas duas teorias, vem a pergunta principal. Quanto tempo você tem que ficar focado? Porque a distração ela vem de tempos em tempos. O seu cérebro não consegue ficar o dia inteiro focado. Em algum momento vai vir uma distração. E aí tem a técnica tão famosa que é o Pomodoro, que ela vai falar para você ficar focado 25 minutos e se manter em momentos de distração durante 5 minutos. E variando isso, 25, 5, 25, 5. Conforme você for melhorando, você vai aumentando. Quando eu estudava para concurso público, eu gostava de fazer 50 minutos de estudos e 10 minutos de descanso para dar 1 hora. Então eu fazia sessões de 1 hora divididos dessa forma e funcionava bem para mim. Você só vai saber quanto tempo você tem que se manter focado testando. Então você vai testar 25, 5, 30, 10. Então você vai variando conforme o seu aprendizado.
Só que a distração também enfrenta 3 problemas. Então, do mesmo jeito que o foco enfrenta 3 problemas e a gente está no segundo, a distração, que é o segundo problema do foco, também enfrenta outros 3 problemas. O primeiro problema é o ambiente. Então, um ambiente bem organizado, um ambiente limpo, ele vai te ajudar a manter o seu foco, porque ele vai eliminar distrações que possam ter. Então, se tem um livro aqui em cima da mesa, eu tiro ele daqui, coloco para outro lugar, limpo a minha mesa. Se eu preciso escrever, deixo só o meu caderno. Se eu preciso estudar, tá só o meu livro ali, alguma coisa para eu fazer o resumo. Se eu estou vendo uma aula, tá só o meu computador. Então, um ambiente limpo, livre de distrações, vai te ajudar. Eu lembro que quando eu fazia estágio na Secretaria de Segurança Pública, lá em 2014, eu fazia estágio na parte do financeiro ali, né, da pagamento das diárias. Não tinha muito critério, né? Porque alguém que estuda direito fazer estágio no financeiro não tinha tanto critério assim, mas enfim. Lá o pessoal deixava um rádio, e eu acho que até hoje as mesmas pessoas que trabalham comigo, eles trabalham lá. E eles deixavam um rádio ligado o dia inteiro. Então esse rádio ficava ligado ali nas notícias, muitas vezes passava música, e o pessoal falava que aquilo ali ajudava eles a se concentrar melhor no trabalho. Só que eu levanto a questão aqui, e essa questão também é levantada nesse livro aqui. Você realmente fica mais concentrado realizando uma atividade, escutando uma música, um podcast, um vídeo no YouTube, com a televisão no fundo, ou isso é só uma muleta para fazer o seu trabalho chato ficar mais confortável? Então, o nosso cérebro, ele não consegue se concentrar em várias atividades ao mesmo tempo. Você tem que focar em uma atividade para realizar aquilo ali. Pode perceber, quando você está trabalhando, ouvindo uma música, muitas vezes você nem sabe o que está tocando. Quando você está correndo com fone de ouvido, muitas vezes, a maioria das vezes, você nem sabe o que está tocando no seu fone de ouvido. Então, treine o seu cérebro a realizar uma atividade de cada vez, sem distração. Evite ser multitarefa, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tenha o foco só em uma tarefa, livre o seu ambiente dessas distrações. O segundo problema é um problema também que é um problema importante. Deixa eu buscar aqui no livro. O segundo problema vai ser o problema da tarefa. A tarefa te distrai. A execução da tarefa, ela te distrai. Por quê? Existem tarefas que podem ser realizadas de formas diferentes. Ler um livro, por exemplo, aqui. O meu livro é todo grifado, tá vendo? De cores diferentes, inclusive. Por quê? Quando eu estou lendo o livro, grifando de cores diferentes, cada cor tem um significado, eu estou mais concentrado naquilo ali do que se eu estivesse apenas lendo por ler, sem escrever, sem grifar. Então, quando você está sentindo que a sua tarefa está te distraindo, que você está vindo uma distração só pela sua tarefa mesmo, você se cansou de fazer aquilo ali, mude o jeito de fazer a tarefa. Então, comece a ler em voz alta, pegue um lápis, uma caneta e escreva notas no livro, passe a sublinhar o seu livro. Se você está estudando por um concurso, por exemplo, ali só grifando. A Airfryer me deu um susto agora. Se você está estudando só grifando o PDF, por exemplo, você pode passar a estudar, a resolver questões, a praticar. Então mude o jeito que você executa a tarefa. E o terceiro problema da distração é a mente. Emoções negativas, pensamentos intrusivos, muitas coisas que podem estar te incomodando mesmo, são ruins para manter a sua concentração. Muitas vezes você vai estar pensando o que está acontecendo no seu dia, alguma coisa ruim, uma briga que você teve com seu companheiro. Então resolva esses problemas emocionais, tá? E aí vamos para o terceiro problema da concentração, que é você não sabe qual tipo de foco você tem que criar. Quando a gente está excitado, e excitado que eu falo não é no sentido sexual, mas no sentido energético, quando você está muito ativo,
com a sua energia, no pico de energia, você tende a ter poucos níveis de concentração, a realizar atividades mais simples. Como eu falei, quando você está ali com o batimento acelerado, tudo, você tende a estar com a emoção mais aflorada. Então são atividades mais simples, mais difíceis de ser realizadas em momentos que você não está excitado. Então vamos colocar aqui de novo o exemplo da corrida. Se você está cansado, está sonolento, a corrida ou o exercício físico, ele vai causar uma excitação em você. E essa excitação vai dificultar a sua concentração. É por isso que você tem que realizar atividades de estudos, de aprendizado, em momentos que você não está tão excitado. Foi realizada uma pesquisa que foi trazida aqui nesse livro da seguinte forma: colocaram pessoas descansadas e pessoas que não haviam dormido dentro de uma sala. Então, as pessoas que estavam descansadas, elas estavam excitadas, elas estavam com vigor físico, com muita energia e excitadas ali. As pessoas que não estavam excitadas, as pessoas que não haviam dormido, que tinham passado por um momento de insônia, estavam cansadas, para baixo, com dificuldade ali de se manter acordadas até. E foi colocado um barulho muito forte nessa sala que estavam todas essas pessoas. O que aconteceu? Quando você não está excitado, quando você está com baixa excitação, é difícil realizar tarefas complexas. Por quê? Porque você está tão cansado que não consegue se concentrar. Mas quando você está muito excitado também, acabou de sair da academia, já quer ler um livro, também é difícil se concentrar porque você está tão excitado que não consegue se concentrar. E aí, nessa pesquisa, foi esse barulho alto excitou ainda mais as pessoas que já estavam excitadas. Então, as pessoas que estavam com muita energia fez elas ficarem mais acordadas, e as pessoas que estavam com baixa energia aumentou um pouco a energia delas e chegou na parte de excitação ideal do corpo delas. Então, elas conseguiram realizar as atividades propostas na pesquisa com muito mais sucesso do que as pessoas que não tiveram uma excitação. Então, o que acontece? Você tem que chegar a controlar, a olhar os horários do seu dia de forma que você possa controlar ali a sua excitação, a sua animação, o seu pico de energia. Então, você não vai estudar algo muito complexo quando acabou de acordar, quando você está muito sonolento, cansado ainda. Mas também não vai fazer isso logo que chega da academia. Você vai tomar um banho, você vai se alimentar, você vai esperar a adrenalina baixar, a excitação abaixar, e aí você vai estudar. Então, você tem que controlar esse pico de excitação para você conseguir realizar o seu estudo, o seu trabalho que exige mais concentração. E aí você só vai melhorar a sua capacidade de concentração se você entender que hoje você está com dificuldade, você está por baixo, e aos poucos você vai aumentando. Lembra quando eu falei lá do tempo de estudo, do tempo de foco, que eu utilizei o exemplo do Pomodoro? É a mesma coisa. Aqui você vai pensar, poxa, eu não estou conseguindo manter o foco por 1 hora. Como que eu vou querer realizar uma atividade que exige que eu mantenha o foco por 8 horas? Não, eu vou fracionar essas 8 horas. Só que cuidado que o fracionamento demais acaba te atrapalhando. Então lá na técnica do Pomodoro, às vezes 25 minutos não será o suficiente para você aprender algo ou para você realizar certas atividades. Por isso que você tem que ir variando. Determinadas atividades vão exigir que você fique mais tempo concentrado e outras atividades vão exigir menos tempo de concentração. Então você tem que estabelecer aí um equilíbrio a depender da sua atividade. Muita gente acha que essa técnica ela é universal para qualquer coisa que você vai fazer. E não é. Então você tem que também saber avaliar as formas que você tem para manter o seu foco, tá? Então, é basicamente o que todo mundo sabe. Eu só te trouxe alguns exemplos a mais, alguns estudos que estão presentes aqui no livro que eu li,
para que você saiba como que você vai fazer para manter o seu foco. Às vezes eu consegui passar para você algo que todo mundo sabe, mas que ninguém nunca tinha conseguido te passar. Espero que você tenha gostado. Coloque o que eu falei aqui em prática. Estude o seu corpo sobre isso aqui. Então, vá testando técnicas, como que você vai conseguir se concentrar. Consiga uma muleta para evitar a sua procrastinação e tenha consciência que você está procrastinando. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado. E se você quiser mais conteúdo como esse aqui, se inscreva na minha newsletter e me siga no Instagram. Tá aqui na descrição os links dessas duas redes sociais. Então todos os dias você vai receber e-mails, todos os dias tem posts no Instagram, tá bom? É nóis. Tchau, obrigado.